O Além da Notícia com você nessa noite está falando sobre o novo Código de Processo Civil e eu tenho aqui os deputados Severino Ninho, que é de Pernambuco, e o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro. Ambos estão participando desta comissão especial que analisa o novo Código de Processo Civil. O senhor é relator especial. O que é relator? Relator parcial. O que é relator parcial? Relator parcial porque o Código foi dividido em 5 livros e a comissão especial também pegou os livros que tem no Código e cada deputado, além do relator geral, que começou com o deputado Sérgio Barradas Carneiro e agora o deputado Paulo Teixeira, tem um relator geral que compila isso tudo, mas divide a missão, divide o encargo, né? Nós vamos dividir aqui. Então, cada um ficou com um título e nós preparamos um relatório. A minha parte, que coube a minha, foi a parte de recursos, que é a parte mais delicada, que também tem muita reclamação por causa da demora, por causa do excesso de recursos, o excesso de demandas que tem para o impedimento da decisão. Isso acontece sempre, né? E essa parte de recursos acaba tudo desaguando ali nos recursos, os tribunais acabam também tendo cada vez mais um número excessivo de recursos, e às vezes repetitivos da mesma matéria. Já temos até os instrumentos que inibem, mas a minha parte foi exatamente tentar enxugar um pouco os tipos de recursos sem perder de vista o preceito constitucional, que é da ampla defesa. Isso, do contraditório da ampla defesa. É óbvio que a gente tem. Os senhores sabem que uma das grandes indignações do nosso povo é essa questão de tantos recursos na justiça. É verdade. Infindáveis. É verdade. Isso é relação. Por isso nós tentamos aqui fazer um enxugamento, mesmo sendo profissional do direito, fazer um enxugamento, mas sem perder exatamente o conteúdo, né, sem perder a consistência do debate e também da decisão. Não pode uma decisão célere, que às vezes precipitada pode prejudicar, mas também uma decisão tardia, como é o caso de vários dos nossos telespectadores devem estar nos ouvindo, tardia também acaba se tornando impraticável. Eu tenho um brocado popular que diz a justiça tarda, mas não falha. Eu digo o seguinte, a justiça que tarda é falha, porque normalmente já chegou a prestação jurisdicional chegou a uma época que a pessoa já não pode mais usufruir ou já não tem mais nenhum efeito para ela. Então, a justiça tem que ser dentro do seu momento. A justiça tem que buscar o equilíbrio, né, e buscar a verdade. E isso é um trabalho difícil, quando as partes decidindo. O que acontece normalmente é que esses instrumentos, principalmente os recursos, são utilizados para retardar um tipo de decisão. E é aí que entra a famosa injustiça. Isso, eu queria falar sobre isso. E aí é onde entra ele como relator deste assunto, que cada livro deste trata de um assunto. O livro que ele é relator parcial trata dos recursos. Aos tribunais superiores. Não é isso? Isso. E aí foi colocado que recurso meramente protelatório dá uma multa de 2% sobre o valor da causa. Então, o embargo declaratório. Dos embargos declaratórios. A sentença sai, não tem obscuridade, não tem imperfeição, e você entra com embargo declaratório, meramente para protelar, pode lhe dar uma multa de 2% sobre o valor da causa. Então, o relatório dele e o nosso trabalho reduziu o recurso de 10 para 8, salvo engano. O agravo retido foi extinto, salvo em caso de nulidade. E o embargo infringente, o famoso embargo infringente, que tem também no Código de Processo Civil, não tem só no Código de Processo Penal. Também foi dado um tratamento especial para ele andar mais rápido. Exatamente. Então, a finalidade desse trabalho na Câmara dos Deputados, do Código de Processo Civil, porque é assim, para entender melhor, numa linguagem mais simples. O Código Civil dá o seu direito, é a locomotiva. Seu direito de propriedade é este, quando você compra uma casa. E o processo civil é o trilho, diz como você defende o seu direito. O Código Civil dá o direito, o Código de Processo lhe diz como você deve buscar o seu direito. É o rito. Você tem que entrar com ação, tem que ter um advogado para entrar com ação, outro tem direito a contestar a ação, e o juiz tem que julgar. Isso é o processo. Eu posso só questionar, mas como leigo, muito leigo no assunto, eu ainda acho um absurdo 8 recursos.
Porque se um sujeito já perdeu 8 vezes... Mas não é assim. Não é nessa sequência. Não é nessa... É importante. Nem todo processo admite 8 recursos. O que você tem, na realidade, são 8 tipos de recursos para determinadas decisões. Você tem decisão interlocutória, que não cabe apelação. Exatamente. Ou seja, a decisão interlocutória cabe um agravo de instrumento. Agravo de instrumento pode ser ir ao tribunal, dependendo da circunstância, um despacho saneador. Aí é técnica. É difícil você tentar explicar num curto espaço de tempo, porque cada objeto do processo ele pode ter um recurso. Até porque, se todos os recursos fossem esperar só a apelação, aí você poderia ser prejudicado. E aí ficaria mais grave que você, quando chegasse na sentença e na apelação, você teria nulidade do processo e aí começaria tudo de novo. Mas é mais difícil, até mais lento, mais moroso. Porém, quando você, só de atirar 2 recursos e estabelecer o procedimento para cada recurso daquele, reduzindo as possibilidades, olha, pode ter certeza que vai dar uma outra conotação. Exatamente. Por exemplo, o recurso extraordinário não cabe em todas as ações. Só cabe naquelas que poderão chegar ao Supremo. O termo manteve-se o recurso extraordinário. A denominação é a mesma, né? É a mesma. O recurso mais importante, digamos assim, é a apelação. Você entra com a ação, perdeu, você apela para o tribunal. Este não se pode... Esse cabe para toda ação que você entrar no processo civil. Porque você tem direito ao duplo grau de jurisdição, né? O juiz julgou, você não concordou, você recorre para o tribunal. E deveria acabar aí. Quer dizer, deveria acabar... Na maioria dos casos... Acaba aí. Pode acabar aí. O que a gente está buscando é exatamente isso. Pode acabar aí. Privilegiar as decisões de primeira instância e segunda instância. Porque para chegar em terceira instância, até chegar nos tribunais superiores, no STJ, até no Supremo, a matéria tem que ser muito evidente, tem que ter para ter uma repercussão nacional, tem que ser... Para chegar no Supremo, a gente tem que filtrar cada vez mais, já passaram alguns filtros, mas tem que filtrar cada vez mais a questão constitucional, quando a Constituição for atacada em algum dos seus preceitos. Não só aquele preceito que tangencia, eu tive meu direito de cerceado, meu direito de defesa, então vamos para o Supremo. Então, isso é uma circunstância, não é simplesmente a constitucionalidade tangencial, ela tem que ser direta. E no STJ, que chega nos casos de grande repercussão. Eu tive uma audiência recente agora, na comissão que estabelece o chamado repercussão geral, que é uma outra linha também do processo. Repercussão geral, você votar algumas matérias que tenham repercussão geral e que não precisem todas elas vir para os tribunais superiores. A reclamação do STJ é falar o seguinte: nós sobem processos aqui em recurso especial dessas brigas de vizinho, de divisa, de cachorro, de condomínio. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Aí você tem 500 mil recursos ali no STJ, 33 ministros, você tem uma prestação judicional fraca, às vezes industrial, às vezes o cara não consegue nem ler qual seria a solução mais célere para uma briga de vizinho? A solução mais séria é a mediação. Bota os dois numa mesa e tenta fazer mediação. É a melhor coisa, porque evita o aborrecimento. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não aceito porque ele botou o muro deste lado, ele cortou a árvore em cima do meu muro. E fica brigando, às vezes é muito mais uma relação, eu digo o seguinte, muito mais psicológica e psiquiátrica do que jurídica. Às vezes é. Sair perdendo, porque é o seguinte, o seu cachorro desceu no elevador social, então ele quer, é a implicância do dia a dia, aquilo lá se torna, dependendo da situação, torna uma coisa volumosa, né? Envolve pessoas, família, então leva para a conciliação. Bota lá imediatamente no conciliador e tenta se conciliar e fale para ele, olha, toda vez que você recorrer deste assunto assim, vai acontecer isso, e aí a justiça pode travar. Não o direito, não cessear o direito, mas estabelecer um parâmetro, um padrão, e deixar as grandes relações, as grandes discussões de interesse nacional, de interesse social, como essa repercussão, principalmente da prestação de serviços na área de educação, na área de saúde, na área de comunicação, na área de segurança pública, deixar isso, que a justiça seja de qualidade também. É importante. Eu não estou proibindo que ele proponha ação, mas eu estou mostrando que essa ação vai acabar atrapalhando a qualidade, ou seja, busque a mediação, a solução, evite o conflito, deixe o conflito para poder
para circunstâncias que efetivamente podem ajudar grande repercussão na sociedade. Eu ouvi, não faz muito tempo, mas ouvi um juiz dizer assim, olha, eu tenho uma média de 200 mil processos por ano na minha mesa para serem resolvidos. É possível isso mesmo que um juiz tenha em sua mesa Acho por difícil. ano? Por ano eu acho difícil. Acho difícil. 200, mas eu não vou negar, porque no STJ, a repercussão de recursos especiais, eu acho que tiveram aí 1 milhão e 200, se você dividir por 33, faz uma conta rápida, vai dar 40 mil. Eu não sei se esse número não. Agora, 20 mil processos por ano, por um juiz de primeira instância, é muito razoável. Isso pode acontecer. Por isso. A partir dessa pergunta, eu queria saber o seguinte, o quanto pesa em tudo isso o número de magistrados que nós não temos no Brasil? Porque nós temos um número tal, mas que é insuficiente também para as demandas todas. É insuficiente porque ele tem que, os concursos têm que continuar sendo seletivos, né? São concursos difíceis. O concurso de juiz, às vezes passam 3, 4, 5 pessoas, porque tem que estar qualificado. Entendeu? Essa é uma diferença. Então, às vezes, não é vamos fazer um concurso para 5 mil magistrados e entrar 5 mil pessoas. Não é numa escala de quantitativa. E o magistrado tem que estar muito preparado. Eu digo preparado do ponto de vista científico, de conhecimento, e maduro. E maduro. Do ponto de vista humano. Humano, porque às vezes a pessoa não tem percepção. É novo, é inteligente, mas não tem vivência. A distribuição de justiça não é só o conhecimento técnico. Isso é uma coisa fundamental. É o conhecimento humano, das relações humanas. É claro que você não tem uma idade mínima, é óbvio, vai com 21, com 22 anos, pode ser juiz com 23, 24 anos. Conheço juízes brilhantes também na relação humana, mas às vezes, como não tem experiência, não sabem intervir, exatamente praticar. Ele sabe todo o conhecimento jurídico e jurisprudencial. Às vezes não sabe das relações humanas. Isso é importante, faz uma diferença, principalmente nas casos de família. Também não seria justo exigir de um juiz de 20 e poucos anos uma maturidade humana? Sim, claro. Pode até exigir o conhecimento adquirido que ele já tem, mas a vivência humana realmente é algo... Bom, pois não, deputado? É impossível um juiz dar conta de 20 mil ações em suas mãos e julgar bem. Julgar é uma atividade muito complexa e muito relevante. Eu acho que eu vou trocar os 200 mil que eu falei pelos 20. Você imagine, não dá nem para ler, não dá nem para apreciar com o mínimo de cuidado. Por isso, eu insisto aqui, nós estamos buscando a mediação, a arbitragem com mais força, a conciliação e criamos também a obrigatoriedade do juiz de primeira instância seguir a jurisprudência dos tribunais. Porque o tribunal diz que é assim hoje, mas o juiz de primeira instância não segue aquela orientação do tribunal do seu estado, julga diferente. Aí vai abarrotando. Na hora que isso aqui está maduro no tribunal, a orientação é esta, o juiz está obrigado a seguir. Aí ele vai aplicar aquela súmula, aquela jurisprudência do tribunal e vai facilitar as decisões, né? Quer dizer, ou seja, vai desafogar o Poder Judiciário com a uniformização. Hoje só existe a súmula vinculante do Supremo, que é obrigatória. Fora isso, não é obrigatório. O juiz, mesmo a jurisprudência do Supremo, o juiz não segue, se não for uma súmula. Ele julga diferente. A Suprema Corte já tem uma decisão que diz que deve ser assim, e o juiz julga de outra maneira. Eu não quero aqui tornar o juiz um robô, que seja obrigado a seguir as decisões das cortes superiores, mas precisa caminhar por aí. Então, o novo código também visa também se interromper aquele ditado, cada cabeça é uma sentença, para que as sentenças sejam mais padronizadas? Continua sendo cada cabeça uma sentença. O juiz continua da sua judicatura tendo independência e autonomia para fazer a decisão. Agora, a decisão tem que estar baseada nos preceitos legais, óbvio, né, nos preceitos legais e na harmonização com os julgados superiores. Porque não adianta. Eu penso totalmente diferente, está na lei aqui, mas eu
Eu vou dar um exemplo da lei seca aqui, óbvio que é um exemplo que me... Mas no Rio de Janeiro tinham decisões no Tribunal de Justiça, o juiz entendendo que mesmo com a modificação da lei, como o poder público não dava condições, ele continuava aplicando a lei anterior, e falando assim que tem que ter o perigo de dano. Mas o perigo de dano foi extraído da lei. Mas veja que isso é um tipo de julgamento que é por persistência. Aí é persistência, implicância e teimosia. Não existe esses preceitos no Código Civil. Você tem que ter o direito, comparar o direito, e o que está nos tribunais superiores. Eu não estou dizendo que toda a jurisprudência, mas você busca essa harmonização para ter, não uma padronização, mas uma harmonia nos julgados. Porque se cada um resolver dar a sua sentença da forma que for, independente de tudo, aí você acaba prejudicando. E também para poder priorizar aquelas ações que são coletivas também. Cito um exemplo, um local onde, próximo a um local que está fazendo muito barulho, uma discoteca, um ambiente. O que ocorre em todas as cidades. Ou um rio que esteja ali poluído, ou que esteja tendo algum problema de despejo. Eu pego e entro com uma ação. Você vendo que é o outro vizinho lá, entra com uma ação. Você também entra com uma ação. Você não está sabendo, eu não conversei com você, não foi uma... O juiz pode entender que essas ações têm conexão e juntar todas elas, porque o objeto do problema é o mesmo, entendeu? Seja barulho, seja poluição, ele pode juntar e decidir numa tutela coletiva. Isso nós também introduzimos. Era uma proposta, quer dizer, o bom senso leva a isso, mas não estava na lei. Então chama-se as ações de tutela coletiva. Então, eu posso juntar várias ações cujo problema é o mesmo e dar uma sentença, que é o que eu desejo de todos. Mas ele pediu 100 mil, ele pediu 50 mil. Não é a questão só da indenização, é a questão de resolver o problema e aí distribuir equanimemente a justiça. Aí sim é fazer justiça. O resto é embromação. Empurrar com a barriga. Ó, daqui a pouquinho a gente vai seguir aqui, eu já ouvi coisas belíssimas sobre essas propostas, inclusive o que já existe hoje em nosso país funcionando quanto à justiça. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar no último bloco do programa sobre mais novidades ainda do novo Código de Processo Civil. Já, já.